eu quero começar com as minhas dúvidas. Porque apesar de eu ser teólogo, ser um expositor da palavra, eu tenho muitas dúvidas. Às vezes eu recebo gente aqui que eu faço perguntas que, na verdade, são minhas, né? Todo mundo tem. Principalmente, você vai falar de Apocalipse, por mais que você tenha uma linha já definida, tem sempre uma dúvida ali, mas isso aqui exatamente vai ser como? E sobre Maria Madalena, é uma das personagens bíblicas que eu mais tenho dúvidas. Primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Maria Madalena era prostituta? Não, isso foi uma criação papal a partir de uma homilia medieval e justamente para tirar um pouco o foco de Maria que ela estava tendo para inibir qualquer presença feminina em cargo de destaque no cristianismo. Então criou-se a ideia de Maria Madalena pecadora, leia-se, prostituta, mas a Bíblia não dá nenhum indício disso. Nesse mesmo viés, foi criado também aquela ideia de confundir Maria Madalena com aquela mulher de João capítulo 8, que Jesus fala o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muita gente fala, eu sou mineiro. Você é mineiro também, não é? Não, eu nasci em Corumbá, mas sou carioca. Ah, né? carioca, tá. Não sei porque eu tinha essa ideia de ser mineiro. Não. Mas eu sou mineiro. E lá fala assim, vem com essa cara de Maria Madalena arrependida. Né? E quando falava isso, vem com essa cara de Maria Madalena arrependida, pensando na mulher de João capítulo 8. Agora, em primeiro lugar, mesmo aquela mulher de João capítulo 8, ela era uma adúltera, não era prostituta. E prostituta e adúltera não são sinônimos perfeitos. Embora a prostituição seja um tipo de adultério, tá certo? Você pode adulterar sem ser prostituta. Exatamente. Lógico. Então, quer dizer, e naquele caso específico ali, só para dar um briefing dessa parte de João, aquela mulher ali estava com o marido entre os acusadores. E como é que eu sei disso, Rodrigo? Porque pela legislação judaica vigente, só poderia ser acusada de adultério uma mulher que tivesse o marido acusando-a. Sabe aquela situação jurídica que sem corpo não há crime? Claro. Se não há o marido para acusar a mulher de adúltera, não tem como materializar. Juízo, não tem juízo. Então, pelos critérios da época, eu tenho que entender que o marido dela estava junto ali, ou seja, o próprio marido forjou ou criou uma situação para poder atacar Jesus. É impressionante isso, pessoal. É lógico que você sempre começa pela Bíblia. E depois você já está dominando muitas coisas da Bíblia, é importante você ir um pouco para a periferia, para a história, para a geografia, para a arqueologia, a cultura da época, para você poder interpretar melhor alguns textos que sem o conhecimento periférico você não chega. É o que ele está falando agora. Ou seja, se ele não tivesse o conhecimento judaico de como era feito a acusação de adultério na época, não chegaria à conclusão que o marido dela estava entre uns que estavam com as pedras na mão, provavelmente. Agora, tendo em vista que ela não era prostituta, que isso foi acrescentado na história nos primeiros séculos da igreja, provavelmente. Exatamente, quinto século. Maria Madalena vivia de quê, já que ela tinha condições de ficar seguindo Jesus? Pelos relatos bíblicos, ela viajava muito com Jesus. E era uma das mulheres que ajudava financeiramente no ministério de Cristo. A Bíblia fala isso em Lucas. Você tem alguma ideia de quem era Maria Madalena profissionalmente falando? Olha, nós temos duas hipóteses. Uma delas, que alguns pensam até por uma fala do Talmud, que alguns pensam que seria uma referência a Maria Madalena, que fala de Maria de Magadã, que no aramaico pode ser a cabeleireira, alguém que fazia cabelos, tá certo? Mas essa é uma suposição assim que não tem muita base. Alguns falam dela, mas não tem muita base. A outra ideia é que Maria Madalena poderia estar administrando alguma herança familiar. E por que eu cheguei a essa conclusão? Ao que tudo indica, Maria Madalena não chegou a casar-se. Ela não chegou a casar. Tudo que a gente vai levantando do Evangelho, ela não aparenta ser uma mulher casada. Ela aparenta ser uma mulher que talvez teve alguma herança de família ou dos pais. Daqui a pouquinho eu vou falar por que eu não acredito também na possibilidade dela ser viúva. E ela tinha a capacidade de administrar esse dinheiro. Mas a mulher tinha esse potencial no primeiro século, sim. Nós temos documentos judaicos, por exemplo, encontrados em Elefantina, que mostram mulheres
daquela época, e Elefantino até documentos até anteriores à época de Jesus. Mulheres trabalhando no negócio, negociando os bens da família, como venda de propriedades, agricultura. Então, é um pouco caricata aquela ideia de que a mulher no primeiro século era só para lavar roupa, cuidar do marido e dos filhos. Havia também a mulher de negócio. Haja vista a mulher virtuosa que Salomão descreve. E também já na época de Paulo, Lídia. Lídia, que era vendedora de púrpura. Tá certo? Então Maria... Grande comerciante. Exatamente, era mulher. Então Maria tinha, talvez com essa herança familiar, alguma transação comercial que ela fazia que a permitia viajar. E isso dava-lhe tal significado que, normalmente, quem tinha o sobrenome atrelado a uma cidade eram homens. Paulo de Tarso. Isso é outra curiosidade. Jesus de Nazaré. Tá certo? Maria de Magdala. Quem não tem uma geografia bíblica na mente ainda, na cabeça, Magdala fica à beira do Mar da Galileia, muito próximo de todas as regiões que Jesus passou, Cafarnaum, etc. Era a primeira cidade que alcançava quando você vinha de Nazaré. Quando você está ali... Descendo de Nazaré para Galileia... O primeiro lugar ali. O pastor Tiago sabe desse lugar. Quando você está visitando o sítio arqueológico ali de Magdala, em frente você tem um monte muito bonito chamado Monte Arbel. Tem até uma história dramática ali, terrível, que quando Herodes o Grande, aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém, ele estava bandeando para o lado dos romanos, ele foi sufocar uma rebelião de judeus que estava sediada em Magdala, e nessa colina, nessa montanha do Arbel, tem muitos buracos, muitas grutas, onde moravam famílias de judeus. E os judeus, para fugirem de Herodes, se refugiaram nessas grutas da montanha, onde você só tinha acesso por rapel. Então ele fez com que os soldados descessem em gaiolas e botassem fogo nas pessoas ali. As pessoas caíam em tochas na época de Herodes. E quem está no sítio arqueológico de Magdala, ela está nos pés do Monte Arbel. Então tem duas coisas interessantes ali. Primeiro, quando você vem de Nazaré para o Mar da Galileia, o caminho é ali pelo Vale do Monte Arbel. Isso. Então, você passando por ali, o primeiro lugar que você tem acesso é a cidade de Magdala. Então, foi a primeira cidade que Jesus teve acesso na Galileia, na Alta Galileia, foi Magdala. Segundo, imagine que Maria cresceu nessa cidade, se ela é de lá, né? Porque a gente tem duas possibilidades, ou que ela era da região da Judéia e foi para lá, ou que ela era de lá e foi para a região da Judéia. Mas ela conviveu ali em Magdala ouvindo a história. Imagina, aqui nesse lugar foram mortos pessoas por causa de Herodes e dos romanos. Então ela nasceu num clima de muito ódio, de muita vontade de vingança, de muita raiva dos romanos que estavam ali. Ela cresceu num ambiente tóxico pela circunstância que eles estavam.